A casa de Dona Helena tinha um charme antigo, com seu revestimento de madeira desgastada pelo tempo e o jardim impecável que parecia sempre convidar. Ela era a mãe do meu amigo Daniel, uma mulher de 66 anos que exalava uma sofisticação discreta. Helena não era apenas mãe, ela era uma presença. Alta, de postura ereta, com cabelos grisalhos que caíam em ondas suaves até os ombros, e um olhar penetrante que parecia enxergar muito além do que você mostrava. Eu costumava visitar Daniel com frequência, principalmente durante os verões, quando a universidade nos dava uma folga. A casa era um refúgio, sempre cheia de risadas e do cheiro de café fresco. Porém, naquela semana específica, Daniel havia viajado para resolver assuntos familiares, deixando-me com a tarefa de regar as plantas e cuidar do gato enquanto ele estava fora. Dona Helena estava por lá, mas raramente nos cruzávamos durante o dia. Tudo começou em uma tarde abafada. Eu estava no jardim, tentando lidar com uma mangueira teimosa que insistia em enrolar-se em meus pés. Ouvi passos atrás de mim e, quando me virei, lá estava ela, com um vestido simples de algodão azul que acentuava seus traços elegantes. Ela segurava um copo de limonada gelada, os cubos de gelo tilintando de leve enquanto ela caminhava até mim. Você está batalhando com isso há algum tempo, disse ela com um sorriso brincalhão. Deixe-me ajudar. Eu acho que estou perdendo, respondi, rindo, enquanto tentava desfazer o nó que parecia impossível. Helena se abaixou ao meu lado, o cheiro suave de lavanda preenchendo o ar. Ela começou a trabalhar na mangueira com uma destreza que me surpreendeu. Pronto, disse ela, soltando o nó com um gesto firme. Ela ficou de pé, estendendo-me a mão para ajudar-me a levantar. Nossos dedos se tocaram brevemente e senti um calor inesperado naquele contato. Foi algo tão pequeno, tão rápido, mas ficou comigo. Ela ficou observando o jardim por um momento antes de falar. O porão precisa de organização, disse ela casualmente, olhando de lado para mim. Eu ia pedir ao Daniel, mas já que você está por aqui, talvez possa dar uma olhada. Claro, respondi sem hesitar. Estou à disposição. Ela sorriu, um sorriso que parecia carregar algo mais profundo, mas que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Venha, vou mostrar o que precisa ser feito. Seguia até o porão, que era frio e levemente iluminado, com caixas empilhadas em um canto e móveis antigos cobertos por lençóis brancos. O lugar exalava história, com um cheiro de madeira envelhecida e memórias esquecidas. Ela me explicou que precisava de ajuda para separar algumas coisas que pretendia doar. Se precisar de algo, estarei lá em cima, disse ela antes de subir as escadas, deixando-me sozinho. Comecei a trabalhar, mas minha mente não conseguia se concentrar completamente. Algo na maneira como ela me olhava, como falava comigo, parecia diferente. Eu sabia que não deveria pensar nisso, mas não conseguia evitar. Cerca de 1 hora depois, ouvi passos descendo as escadas. Ela apareceu, trazendo outro copo de limonada. Pensei que poderia usar um descanso, disse ela, entregando-me o copo. Sentei-me em uma das cadeiras velhas enquanto ela se encostava em uma mesa próxima, cruzando os braços. Você tem feito um ótimo trabalho, disse ela, os olhos fixos em mim. Nem sempre temos alguém disposto a lidar com a bagunça do porão. Não é tão ruim, respondi, tentando parecer descontraído, embora sua presença parecesse preencher todo o espaço. Ela se aproximou, inclinando-se ligeiramente. Às vezes, as coisas mais valiosas estão escondidas na bagunça, disse ela, sua voz baixa. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento fiquei preso naquele olhar. Não era apenas um comentário casual. Havia algo em suas palavras, em seu tom, que parecia sugerir algo mais. Lembra-se de como costumava vir aqui com o Daniel,
sempre cheio de energia, bagunçando tudo? Ela riu suavemente, mas seu olhar permaneceu sério. Eu sempre achei interessante como você era diferente dele, mas atento. Atento? Perguntei um pouco desconcertado. Sim, disse ela, sua voz quase um sussurro. Você percebe coisas que outros não percebem. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo que eu não conseguia nomear, mas que era inegável. A tensão entre nós parecia crescer a cada segundo até que ela finalmente se afastou, sua expressão voltando a ser neutra. Bem, disse ela, endireitando-se. Se precisar de mim, estarei lá em cima. Quando ela subiu as escadas, deixei escapar uma respiração que nem percebi que estava prendendo. Meu coração estava disparado e minha mente um turbilhão. Algo havia mudado naquele momento, algo que eu sabia que não poderia ignorar. Após a saída de Helena, fiquei no porão, mas não consegui voltar ao trabalho imediatamente. Meu coração ainda batia rápido, e o que antes parecia apenas uma tarefa simples havia se tornado algo mais complicado. O eco de sua voz, a intensidade de seu olhar e a forma como sua presença preenchia o espaço ao meu redor permaneciam comigo. Eu me sentia desconfortavelmente ciente de cada detalhe daquele encontro, de como ela parecia ver mais do que eu estava disposto a mostrar. Tentei me concentrar nas caixas, separando objetos em pilhas, os que poderiam ser doados, os que pareciam ter valor sentimental. Encontrei fotografias antigas, móveis desgastados e outros fragmentos da história de sua família. Cada item parecia um lembrete de sua presença, do peso de sua vida que transbordava naquele porão. Cerca de meia hora depois, ouvi passos leves nas escadas novamente. Dessa vez, Helena desceu carregando uma pequena bandeja com um prato de biscoitos e mais limonada. Você está trabalhando tão bem que merece um lanche, disse ela, colocando a bandeja em uma mesa próxima. Obrigado, respondi, tentando soar casual, embora a proximidade dela me deixasse tenso de um jeito que eu não conseguia explicar. Ela se sentou em uma das cadeiras ao meu lado, pegando um biscoito para si. Você encontrou algo interessante? Perguntou, inclinando-se para olhar as pilhas que eu havia organizado. Algumas fotos antigas, disse eu, pegando uma das imagens que achei mais marcante. Era uma foto dela, provavelmente décadas atrás, em um vestido branco em meio a um campo. Você parecia muito feliz aqui, comentei. Ela pegou a foto e sorriu, mas havia algo melancólico em seu olhar. Sim, foi um tempo bom, disse ela. Mas o tempo tem um jeito engraçado de mudar as coisas, não é? Seus olhos se voltaram para mim, e por um momento parecia que ela queria dizer algo mais, mas se conteve. Enquanto comíamos em silêncio, percebi que cada movimento dela parecia deliberado, o jeito que ela cruzava as pernas, o modo como seus dedos deslizavam ao redor do copo de limonada. Havia uma tensão no ar que era difícil ignorar, uma energia carregada que parecia crescer a cada segundo que passávamos juntos. Você tem sido uma companhia muito boa, disse ela de repente, quebrando o silêncio. Às vezes, é fácil esquecer como é ter alguém por perto que realmente escuta. Suas palavras pareceram tocar algo profundo em mim, e minha resposta saiu antes que eu pudesse pensar. Eu gosto de estar aqui. Gosto de ajudar. Ela sorriu, mas dessa vez havia algo mais naquele gesto, um calor que parecia quase tangível. Isso é raro, disse ela, sua voz suave. Encontrar alguém que esteja disposto a enxergar além da superfície. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. Ela parecia estar falando algo muito maior do que apenas o trabalho no porão, e o peso de suas palavras ficou pairando entre nós. Depois de alguns minutos, ela se levantou, levando a bandeja com ela. Não quero te cansar, disse ela, virando-se para mim antes de subir as escadas novamente.
mas se precisar de alguma coisa, me chame. Quando ela se foi, deixei escapar um suspiro pesado. Havia algo naquele momento, naquele olhar final, que parecia prometer algo mais, algo que eu não sabia se estava preparado para enfrentar. O dia passou rapidamente e logo a luz do sol que entrava pelas pequenas janelas do porão começou a desaparecer. Eu já estava terminando de organizar as últimas caixas quando ouvi Helena novamente, descendo as escadas com passos lentos. Dessa vez, ela carregava um abajur, cuja luz suave iluminava o espaço de forma quase íntima. Está ficando escuro aqui, disse ela colocando o abajur sobre uma mesa. Não quero que você force a vista. Obrigado, respondi, notando como a luz parecia suavizar ainda mais seus traços, realçando o brilho nos olhos dela. Ela não subiu imediatamente, em vez disso, sentou-se novamente, observando-me enquanto eu terminava. Você é muito dedicado, comentou, cruzando os braços, mas seu tom era diferente, mais contemplativo, como se estivesse falando tanto para si mesma quanto para mim. É fácil se dedicar a algo quando você sente que está ajudando, disse eu, quase sem pensar. Ela inclinou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. E você sente que está ajudando aqui? Sim, respondi sincero. E acho que você precisava disso tanto quanto as coisas no porão precisavam de organização. Helena riu suavemente, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Talvez você esteja certo, disse ela, sua voz baixa. Às vezes, a gente só precisa de alguém que esteja disposto a estar aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era como se ambos estivéssemos cientes de algo que não podia ser dito, mas que estava ali, em cada olhar, em cada gesto. Quando finalmente terminei, me virei para ela, sentindo que algo precisava ser dito. Helena, comecei, mas minha voz falhou. Dona Helena, corrigi, sentindo minhas palavras saírem sem firmeza. Ela se levantou lentamente, caminhando até mim. Quando parou à minha frente, o ar entre nós parecia quase eletrificado. Pode me chamar apenas de Helena, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Acho que já estamos além dessas formalidades. Houve um instante em que nenhum de nós disse nada. Nossos olhares estavam presos, e senti como se todo o mundo tivesse desaparecido, deixando apenas nós dois naquele porão iluminado pela luz suave do abajur. Quando ela ergueu a mão e tocou levemente meu braço, um arrepio percorreu meu corpo. Você fez muito por mim hoje, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Mais do que sabe, eu deveria ter me afastado, deveria ter quebrado o momento, mas não consegui. Havia algo em sua presença, algo em seu toque, que me prendia ali. E quando ela deu um passo mais perto, até que o espaço entre nós desaparecesse completamente, percebi que não havia mais volta. A proximidade de Helena era palpável. Cada detalhe dela parecia amplificado. O brilho suave de seus olhos, a maneira como seus lábios se curvaram levemente em um sorriso que parecia simultaneamente nervoso e confiante, e o calor que irradiava de seu corpo tão próximo do meu. Sua mão ainda descansava em meu braço, um toque sutil, mas que parecia carregar todo o peso do momento. Lembre-se, ela disse, sua voz baixa e firme. Você sempre pode escolher parar. Mas, enquanto falava, seus dedos traçaram um caminho breve pelo meu antebraço, enviando um arrepio que me deixou paralisado. Eu deveria ter respondido, mas as palavras me escaparam. Minha mente era um turbilhão de pensamentos contraditórios, mas meu corpo parecia saber exatamente o que queria. Permaneci imóvel, permitindo que ela ditasse o ritmo. Seus olhos buscaram os meus, como se estivessem esperando por um sinal, uma permissão silenciosa. E então, sem mais hesitação, ela deu o próximo passo. Os lábios dela tocaram os meus
em um beijo que começou hesitante, quase tímido, mas que rapidamente se tornou algo mais. A suavidade inicial deu lugar a uma intensidade crescente, como se anos de contenção estivessem sendo liberados naquele momento. Minha mão instintivamente subiu até seu rosto, meus dedos deslizando por sua pele quente, enquanto eu a puxava para mais perto. O espaço ao nosso redor parecia desaparecer completamente. O cheiro dela, um leve toque de lavanda misturado ao aroma amadeirado que parecia impregnado na casa, era intoxicante. Suas mãos subiram até meus ombros, firmes e seguras, enquanto ela se aproximava ainda mais, nossos corpos praticamente colados. Quando nos afastamos por um instante, ambos estávamos ofegantes. O silêncio que se seguiu foi carregado, mas não desconfortável. Helena manteve os olhos nos meus, e havia algo neles que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Você não imagina o quanto isso significa para mim, sussurrou ela, sua voz embargada. Eu? Comecei, mas novamente as palavras falharam. Em vez disso, deixei minhas ações falarem. Inclinei-me para ela novamente, puxando-a para outro beijo, mais profundo, mais urgente. Suas mãos desceram até minha cintura e o calor entre nós parecia crescer a cada segundo. Ela se afastou apenas o suficiente para segurar minha mão e me conduzir para um canto mais vazio do porão, onde um velho sofá coberto por uma manta surrada estava encostado. Com um movimento fluido, ela puxou a manta, revelando o estofado gasto, mas ainda utilizável. Sentamo-nos lado a lado, mas a distância durou apenas um instante. Ela se inclinou novamente, desta vez com uma confiança renovada, seus lábios encontrando os meus com uma fome que parecia impossível de conter. Minhas mãos exploravam suas costas, sentindo os contornos de seu corpo enquanto ela fazia o mesmo. Cada toque parecia carregado de significado, cada movimento uma conversa silenciosa entre nós. Quando ela segurou meu rosto com as duas mãos, olhando profundamente em meus olhos, o mundo parou por um instante. Você tem certeza? Perguntou ela, sua voz carregada de emoção. Respondi sem hesitar. Sim, era a única resposta possível, a única que fazia sentido, porque naquele momento nada mais importava além dela, além de nós. Ela sorriu, um sorriso cheio de algo que eu não conseguia definir. Talvez alívio, talvez alegria. Então, sem mais palavras, ela se aproximou novamente, e tudo de o que existia era o presente. O porão, a luz suave do abajur, o calor de nossos corpos, tudo parecia conspirar para criar aquele momento, como se o universo inteiro tivesse se ajustado para que aquilo acontecesse. A intensidade cresceu, mas nunca perdeu sua ternura. Havia algo quase reverente na maneira como ela me tocava, como se estivesse descobrindo algo precioso. E eu sentia o mesmo. Cada toque, cada suspiro, parecia carregado de uma profundidade que ia além do físico. Era uma conexão que transcendia palavras. Quando finalmente nos acomodamos no sofá, ainda entrelaçados, o silêncio voltou a preencher o espaço. Mas desta vez era um silêncio confortável, cheio de compreensão mútua. Ela repousou a cabeça em meu ombro, seus dedos traçando padrões suaves em minha mão. Por um momento, ficamos assim, apenas existindo juntos. Eu nunca pensei que isso poderia acontecer, disse ela finalmente, sua voz tão baixa que mal consegui ouvi-la. Nunca pensei que sentiria isso de novo. Eu não sabia o que dizer, então apenas apertei sua mão, porque de certa forma eu também me sentia assim. Não era apenas o momento em si, mas tudo o que ele representava. Uma quebra de barreiras, uma aceitação do que éramos e do que sentíamos. O tempo parecia suspenso enquanto ficávamos ali, no porão que agora parecia ter se transformado em um mundo à parte. Não havia arrependimento,
apenas a certeza de que, por mais improvável que fosse, aquilo era real e era nosso. O silêncio confortável que havia se formado entre nós começou a ser preenchido pelo som de nossas respirações sincronizadas. Helena ainda repousava a cabeça em meu ombro, e eu sentia o peso delicado de seu corpo contra o meu, como se ela estivesse se permitindo relaxar completamente pela primeira vez. Sua mão continuava traçando padrões quase inconscientes em minha pele, um gesto que parecia ao mesmo tempo íntimo e contemplativo. Você deve pensar que isso tudo é uma loucura, ela disse, finalmente quebrando o silêncio, mas sem se afastar. Sua voz era suave, quase hesitante, como se estivesse pesando cada palavra. Não, respondi de imediato, minha própria voz saindo mais firme do que eu esperava. Nada disso parece errado. Ela ergueu o rosto, seus olhos encontrando os meus com uma mistura de surpresa e gratidão. Você é tão jovem, disse ela, um sorriso melancólico surgindo em seus lábios. Tão cheio de possibilidades. Eu não quero ser alguém que complica sua vida. Segurei seu rosto com as mãos, deslizando os polegares suavemente por suas maçãs do rosto. Você não complica nada, disse eu, a sinceridade ecoando em cada palavra. Se há algo que isso me ensinou, é que nem sempre escolhemos quem nos faz sentir vivos. E você me faz sentir isso. Helena desviou o olhar por um instante, mordendo o lábio inferior como se estivesse lutando contra uma onda de emoções. É difícil explicar como é se sentir desejada de novo, disse ela, com a voz trêmula. Como é perceber que, mesmo depois de tudo, ainda posso despertar algo em alguém? Não é só isso, interrompi, a intensidade em minha voz, chamando sua atenção de volta para mim. Não é apenas desejo, é você, quem você é. Isso é o que me atrai, o que me prende. Ela não respondeu de imediato, mas o brilho nos olhos dela era inconfundível. Sem dizer mais nada, ela inclinou-se para mim, seus lábios encontrando os meus em um beijo que era diferente de todos os outros. Era mais lento, mais profundo, como se fosse uma confirmação silenciosa de tudo o que havíamos acabado de compartilhar. O tempo parecia se dissolver novamente. Cada toque, cada gesto, parecia ganhar um significado ainda maior à medida que nos entregávamos àquele momento. Suas mãos deslizavam por minhas costas, enquanto as minhas traçavam um caminho gentil por seus braços, sentindo a maciez de sua pele sob meus dedos. Quando finalmente nos afastamos, ela suspirou profundamente, como se estivesse libertando algo que carregava há muito tempo. Isso é tão improvável, disse ela, quase rindo de si mesma, mas ao mesmo tempo parece inevitável. Eu sei, concordei sorrindo levemente. Talvez algumas coisas simplesmente precisem acontecer. Ela segurou minha mão novamente, entrelaçando nossos dedos, e o gesto parecia tão natural quanto respirar. Ficamos assim por mais algum tempo, apenas desfrutando da presença um do outro, até que ela finalmente se levantou, puxando-me junto. Venha, disse ela com um sorriso cúmplice. Acho que você merece um pouco de conforto depois de tanto trabalho. Seguimos até a cozinha, onde ela preparou 2 xícaras de chá com a mesma delicadeza que parecia guiar todos os seus movimentos. Sentamo-nos à mesa, a luz suave do abajur ainda criando um clima íntimo ao nosso redor. Conversamos sobre coisas triviais, o clima, a história da casa, memórias do passado, mas cada palavra parecia carregada de um novo peso, uma nova profundidade. Enquanto ela falava, percebi algo que talvez estivesse ali o tempo todo, mas que só agora eu era capaz de reconhecer plenamente. Helena não era apenas uma mulher atraente, ela era uma pessoa complexa, com camadas de experiências e emoções que a tornavam única,
e de alguma forma eu me sentia incrivelmente grato por ter a oportunidade de conhecer essas camadas, de fazer parte de sua história, mesmo que apenas por um breve momento. Quando terminamos o chá, ela me acompanhou até a porta. A noite lá fora estava fresca e o som distante de grilos preenchia o ar. Ela parou na soleira, olhando para mim com um sorriso que era ao mesmo tempo alegre e melancólico. Obrigada, disse ela, sua voz suave, mas firme, por tudo. Eu que agradeço, respondi, minha voz carregada de emoção. Por confiar em mim, por me deixar fazer parte disso. Houve um momento de hesitação antes que ela se inclinasse para mim novamente, seus lábios roçando os meus em um último beijo, suave e cheio de significado. Quando nos afastamos, ela sorriu, seus olhos brilhando à luz da varanda. Cuide-se, disse ela antes de fechar a porta suavemente. O caminho de volta para casa foi longo e silencioso, mas minha mente estava um turbilhão. O que havia acontecido entre nós era algo que eu nunca poderia esquecer, algo que mudaria para sempre a maneira como eu enxergava o mundo e a mim mesmo. Nos dias seguintes, tentei continuar com minha rotina, mas a memória de Helena permanecia comigo. Era como se ela tivesse deixado uma marca indelével em minha vida, algo que eu sabia que nunca poderia apagar. E embora o futuro fosse incerto, uma coisa era clara: o que compartilhamos era real, e de alguma forma, isso era o suficiente.